Está feito. Estamos? Bora lá. Então, Bora. já estava a gravar? Está a gravar? Ok. Vamos lá. Então, tema hoje. Hoje vamos pegar aqui um bocadinho na seriedade, não é? Precisamente porque o nosso nome também se chama agora A Sério e queremos explicar um bocadinho o porquê desse sério, não é? Em todas as vertentes conseguirmos explicá-lo. Não. E também foi, por acaso foi uma sugestão de alguém que nos enviou uma mensagem com a... E por acaso até se pode pegar nesta palavra e lá está. E isto tem muito por onde se pegar, aliás. E foi alguém que nos sugeriu falarmos da seriedade e como também está ligado com o nome do podcast, acho que era interessante desmistificar o porquê do agora a sério e o que é isto da seriedade e levar as coisas a sério. Então decidimos pegar por aí, não é? Uhum. E o que é isto da seriedade? Queres falar? Seriedade, para mim eu acho que há um ponto na seriedade que eu acho interessante, que é, para ser-se sério no sentido de levar as coisas à profundidade, lá está, não é? De sério, ok, vamos descomplexar aqui um tema o mais profundo que conseguirmos, à raiz mais profunda desse tema que conseguirmos, para perceber efetivamente qual é a verdade dele. E a verdade também pega aí pela seriedade. Eu acho que para falarmos a sério é preciso alguma capacidade de verdade e de encará-la de uma forma muito aberta, porque senão eu acho que a seriedade nunca vai ser tão profunda, sabes? Se não for falada e encarada com muita verdade. Tu, para falares de seriedade, por exemplo, relativamente a cada um de nós, não é? Questões pessoais, internas, etc. Se quisermos mesmo ser sérios com isso e conseguir ver tudo o que há para ver para depois então crescermos um bocadinho mais, e crescer não é ser melhor, é só crescer, não é? É só amadurecer, precisamos de olhar para isso com muita verdade. Então eu acho que a seriedade, neste ponto que respeita aqui mais à autoinvestigação e ao olhar para dentro, anda muito par a par com isso da verdade. Por acaso é um ponto interessante, porque já podemos falar de seriedade a nível de atitude, não é? Sim. Pode haver aquela pessoa séria, não é? Aquela pessoa que entra e tipo... Mas também há a sua atitude. Séria e então já... Então, o ambiente até muda, não é? Porque fica tudo mais... Oi? Direitinho. Então tu achas que a seriedade está diretamente ligado à capacidade ou à percepção de cada um que tem em relação à sua verdade? Ou seja, achas que a pessoa só consegue ser séria? Vou tentar simplificar isto. Achas que a pessoa só consegue ser séria quanto melhor se conhecer ou quanto mais aprofundar? Porque, por exemplo, lá está, se tu fores uma pessoa que não aprofunda, que não... sim, no fundo é isso, que não aprofunda, que leva tudo muito superficialmente, tu não consegues... lá está, se for a nível de atitude, colocar seriedade em nada do que faças. Quer dizer, não é que a pessoa não tenha a intenção de ser séria. A pessoa até pode... é por não saber ser? A pessoa até pode ter, efetivamente, uma vontade de ser séria perante a sua autoinvestigação, por exemplo, não é? Quer perceber realmente o que é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer e vou encarar isto com seriedade, não é? E seriedade não é, agora vou ser uma pessoa super rígida, não é? Disciplina nesse sentido, de querer mesmo conhecer. Pode ter essa intenção de seriedade, nesse sentido, nessa visão de querer se conhecer, mas não ter essa total verdade em si, e depois essa seriedade vai sempre ali a um limite, ou seja, não vai tão profundo, entendes? Então eu acho que para conquistares a seriedade total, nesse sentido de seriedade perante o compromisso que tenho para comigo mesmo,
de entender melhor o que é que eu sou e o que é que eu ando aqui a fazer, então também preciso de muita verdade para chegar ao profundo da questão. Yeah. Não significa que as pessoas que andam no início, por exemplo, desse trilho, não levem com seriedade esse caminho, não é? Mas eu acho que essa seriedade tem sempre um limite, se for superficial, sabes? Só passa a ser efetivamente mesmo mais sério, e mais sério não significa essa tal rigidez para com a vida, ou agora vou ser formatada de X forma e só vou, não é? Por exemplo, ter aquela estrutura muito formatadinha de acordar às 6 horas, fazer isto e aquilo, para ter essa estrutura e geraria aí seriedade, não é isso, mas eu acho que lá está, precisa de haver a verdade, porque senão vai sempre chegar ali um limite que não vai mais. Yeah. E se queres mesmo ser sério para contigo, não é? E ser sério nesse sentido de descoberta, então também precisas de verdade. Yeah. Também precisas de sinceridade. Isto tem tanto Que é para olhar para tudo, estás a ver? Tipo, sem julgamento, não é? Perceber que, pá, o que é que eu estou a sentir agora? Vou pôr-me fora de mim, o que é que eu estou a sentir agora? Isto. Yeah, por acaso, eu quando escolhemos o tema, eu disse, pá, isto tem uma das ramificações e isto tem mesmo tanto suco que tu podes, pá, ir por vários pontos, ou pegar em vários pontos. E por acaso, estavas a dizer isso e estava-me a vir à cabeça agora outro ponto que é, será que a pessoa sabe ser séria ou com aquilo que sabe se quer ser sério, do género? Acho que também tem a ver um bocadinho a ideia que temos do que é ser sério. Uhum. Porque se nós tivermos a ideia de ser sério é uma coisa aborrecida, chata, pá, eu não quero ser sério. fazer nada do que se auto-intitulo sério, não é? Claro. Do género, se eu tiver a passar, e aqui já mexemos também com outra coisa, que é com o contexto em que crescemos, não é? A forma como somos educados, por exemplo, que é o facto de, se eu passar o tempo a ouvir a dizer assim, e for tudo muito superficial, porque as pessoas querem, ou não querem ser sérias, ou nunca viste seriedade de certa forma à tua volta, tu achas que, sério, e aquilo que eu ouvi é que sério é chato. Então começas a descartar. Exato, a descartar, do género. Assim. Pá, e conhecemos muita gente assim, sim, não é? E até às vezes há aquele comentário, não sejas tão sério. Yeah. Não é? Sim, exato, não sejas tão sério. Mas sobre tipo, vamos só andar. Mas acontece muito, e é do género. Porque às vezes o sério é desconfortável. Pronto, também se compreende, porque se começas a aprofundar em relação a umas coisas, a maioria das pessoas, tchau, até amanhã. E então acho que é um bocadinho por aí, que é, será que tu sabes mesmo ser sério? Ou será que sabes, mas que não queres ser sério? Eu acho que se divide, não é? Sim, claro. Sim, há pessoas que não querem. Não querem ir, dentro dessa perspectiva, não querem ir até ao fundo dessa seriedade e, portanto, chega ali um limite que não quer mais. Já. Mas pronto, olha, tocando no tema aliás, no nome do podcast, o nosso agora a sério é um bocadinho... não é o sério do boring esperemos nós. Pode ser para algumas pessoas, mas não é, lá está, depois lá Sim, depende claro, da pessoa, depende. mas não é, o nosso intuito não é o sério do aborrecido, agora vamos ficar aqui muito direitinhos para falar sobre isto. Exato, não é por aí, é do género, sim. Exato, é trazer alguma coisa com consistência. Sim, e com alguma... Com consistência, quer dizer... Sim, com aquele olhar de descortinar a coisa, não é? De perceber efetivamente o que é que está para além daquilo que é aparente, daquilo que se vê à primeira vista. Porque isso é que é engraçado, mas isso tem de ser experiencial, não é? Sim. Em cada um, que é quando as pessoas trazem essa seriedade do género de eu preciso de observar isto com seriedade, não é? E quando observamos e realmente aqueles aha moments que nós temos em relação a algum assunto ou a algum desafio que nós temos, depois a sensação, até as sensações que nós temos são do género, isto afinal... até é fixe, tipo, até consegui, até me sinto muito melhor depois de compreender, não é? Ou depois de... Sim. E não confundir essa postura interna perante essa seriedade, seja para o que for, às vezes nem é só um assunto interno, pode ser, sei lá, levares o teu trabalho com seriedade, né? Levares o teu compromisso para com o teu trabalho com seriedade, ou levares o teu compromisso para com algum papel social que tenhas, com certa seriedade. E mais uma vez,
percebendo que essa seriedade é a forma como eu comprometo com isso e não propriamente a forma como eu ajo ou a minha atitude externa, não é? Eu não preciso de ser uma pessoa super direita, super rígida, quase que tipo, nem olho para o lado, para ter seriedade e para enfrentar as coisas com seriedade, e até posso ter uma postura externa aparentemente contraditória a essa seriedade, mas não significa que internamente isso não exista, não é? Portanto, acho que não é bom confundirmos essa seriedade externa, não é? Porque a pessoa pode ser divertida, pode dizer bacuradas, pode entrar no gozo, pode mil e uma coisas e realmente ser uma pessoa muito séria para com certos temas da vida dela, quer internos, quer externos, não é? E pronto. E também tínhamos falado daquela questão do seriedade, podemos também levar por 2 outros caminhos, né? Já falámos deste, mas há mil e uma coisas, como o Miguel estava a dizer, isto pode ser, dá pano para mangas. Mas há a seriedade que nos liberta e há a seriedade que nos limita. Queres falar um bocadinho assim? Acho que por acaso estava a pensar nisso, que é, lá está, nós até uma boa forma de nós até sentarmos e escrevermos e do género, ok, eu já percebi que preciso de aprofundar e de ser sério em relação a alguns assuntos ou seja, o que é que eu preciso de quais são os assuntos que eu preciso de ser sério, lá está, que depois de observares percebes, se eu for sério, um bocadinho, às vezes é só um bocadinho mais sério em relação a este tema, isto vai-me libertar, e não só, por exemplo, pode libertar, ainda há bocado estávamos a falar sobre isso, libertar emocionalmente, pode-te libertar... Sim, porque de repente descobres, não é? De repente olhas para aquilo e normalmente quando alguma coisa está muito, muito, muito tapada, muito, muito, muito escondida, maior se torna um monstro. Sim, não é? E é tudo somático, não é? Por exemplo, e depois até te liberta no teu dia-a-dia, sim, não é? Naquilo que tu fazes. Olha, estávamos a falar da coragem, por acaso até podemos pegar nisto, é que trazendo alguma seriedade também vais perceber que se calhar como te liberta ainda te dá mais vontade e dá-te mais coragem para tomar certas decisões, como sair se calhar de um trabalho, estamos a falar disso que te aborreça, ou que sejas infeliz, né? A fazer aquilo que fazes, independentemente do que seja. Estamos a falar isto, é o mundo, podes falar a nível de carreira, não é? Tipo profissional, relacional, podemos pegar por um monte de coisas, é preciso trazer uma certa seriedade para ganhar uma certa coragem e entusiasmo para tomar certas decisões. Depois também há aqui o outro lado, que existem assuntos que é mesmo preciso ser sério. Principalmente assuntos que incluam outras pessoas. E principalmente nós... Sim. Que afetem o equilíbrio do outro, não é? E também... A estabilidade, a saúde... Exato. E que nos faz duvidar, isto era lixado, e que nos faz duvidar da seriedade das coisas. Às vezes que é do género, mas se ninguém é sério... Por exemplo, em relação e acho que foi nesse sentido, não sei, depois vou-lhe perguntar, que foi nesse sentido que ela deu partilhou este tópico para nós falarmos, que é, porque as pessoas andam um bocado desesperadas, né? Tentam procurar uma alternativa e começam a procurar seja o que for, e aquilo que encontram, aprofundando um bocadinho, as pessoas começam a dizer, isto falta aqui seriedade, não? Isto é tipo La La Land, ou Sim. E falta aqui alguma seriedade, e depois onde é que as pessoas veem isso? É que realmente, ou no efeito que tem, não é? Seja a nível, no que for, nos próprios desafios que tenham, aquilo não está a funcionar, porque, infelizmente, muitas das pessoas que querem fazer algo, não o fazem com seriedade porque elas próprias, aí voltamos ao início, elas próprias não perderam o tempo para serem sérias em relação a um assunto o suficiente para aprofundarem durante o tempo necessário em relação a um certo assunto. Depois entramos no ridículo e até podemos partilhar algumas de coisas que já se vêem, que as pessoas vê-se mesmo que com interesses pessoais e maioritariamente económicos, por exemplo, começam a desvirtuar. Já falámos no episódio anterior o facto de ser um mercado, não é? Esta coisa do olhar para dentro. E começam a desvirtuar aquilo que é sério, né? Que foi criado de uma certa forma, porque funciona assim há milhares de anos. E as pessoas vão
Vão desvirtuando. Exato, por interesse e por falta de seriedade, porque não perder o tempo necessário para perceber assim, se isto funciona assim, para que é que eu vou trocar, não é? Para que é que eu vou mexer nisto? A não ser que tenhas um interesse de ser especial, de atrair mais clientes. Por acaso aí até eu acho que se pode fazer algumas coisas diferentes, porque, sei lá, estamos sempre a criar, sabes? E acho que a criatividade humana nos pode levar a coisas muito boas. Só que para criar algo ligeiramente mais novo dentro daquilo que estudamos, não é? Tu precisas de amadurecer muito. Yeah. Precisas de ter essa seriedade com aquilo que aprendeste, da forma como te deram, original, assim. E precisas de maturar isso ao limite dentro de ti. Para depois, então, se quiseres fazer algo novo, que seja muito consistente. Yeah. Não é? Mas sim, a maioria das coisas não é isso que se vê, não é? Sim, exato. A maturidade, então, o tempo, não é? É rápido, é tudo muito rápido. E depois é isso, rápido. Que é como nós estamos muito ligados também aos sentidos, não é? E aí é que é a armadilha, que é, por exemplo, aqueles nós também já os fizemos, não é? E eu próprio também já os criei, isto é que é engraçado, eu também já os criei porque era o que eu sabia na altura. E do género, workshops de um fim de semana em que tu dás algo e que realmente a pessoa naquele fim de semana se sente muito bem, mas depois a própria pessoa, como também não está habituada se calhar a ser séria, e lá está, e tu também não lhe estás a dar ferramentas. Sim, é aquela responsabilidade de, não é propriamente às vezes aquilo que tu dizes, porque em ti até já pode estar muito encaixado, mas a pessoa que vem ter contigo não tem maturidade suficiente para lidar com aquilo que tu lhe estás a dar. Exato. Muitas vezes. Porque muitas vezes vem à procura do penso rápido. Sim, do imediatismo, não é? Exato, e porque lá está, e é compreensível porque se calhar estão num desafio que lhes incomoda e que está ali há montes de tempo e conheço tanta gente assim que vão saltando de terapia em terapia e à espera de algo que lhes traga essa profundidade necessária ao ponto de ultrapassarem esse desafio que vem o interessante. E aqui é que é a questão do agora a sério. O interessante é que só com essa maturidade, só com esse tempo necessário, independentemente do tema, e nós estamos a falar, não estamos a falar só de coisas tipo boring, tipo, até numa paixão. Sim. É preciso o tempo necessário, não é? Um atleta de alto rendimento, qualquer pessoa, é preciso o tempo necessário para maturares algo, para sair dali alguma coisa interessante, não é? Claro, para tu evoluir. É preciso trabalho, não é? É preciso sempre. trabalho. Pronto. E também é a seriedade nesse ponto, de comprometer-te, de disciplinar-te, de empenhar-te com alguma coisa. E não é... O esforço não é uma palavra que eu gosto muito, mas empenho eu acho que pode substituí-la melhor. Porque... esforço é aquela coisa que aquele sério, sim, o outro sério limitador, não é? O outro lado de isto já não estou a aguentar mais. Mas depois há o outro lado, não é? Tipo, empenha-te, porque também se não te empenhares as coisas não acontecem. Não é? E isto aqui. Estamos quase a terminar. Vou já pôr o. Vou já dar o link. Vamos só fazer aqui uma ligeira pausa. Continuando. E pronto, e por acaso agora estávamos aqui em off a discutir umas coisas acerca disto. E por acaso é uma analogia interessante, do facto de... isto é um excelente exemplo, que é as pessoas vivem consoante as suas tendências, não é? E muitas das vezes as pessoas procuram ajuda porque não conseguem sair de deixar de ter uma certa atitude perante... É quase um círculo vicioso muitas vezes, não é? Exato, perante alguma questão, seja física, mental, emocional ou energética também. Mas, e é interessante aqui, por acaso é uma excelente analogia do facto do tema do podcast, quando nós estamos a reagir perante algum tipo de desafio, existe sempre, uma chamada uma compulsividade, né? Estamos a ser compulsivos e estávamos a dar o exemplo de alguém se chatear com alguém ou seja, entre o acontecimento e a reação parece que os dois estão colados, não existe um espaço e que isso faz com que a tendência continue, ou seja, não existe o espaço necessário
em que esse espaço do género até, ou estamos a brincar, vamos a dar esse exemplo, ou estamos a brincar, ou sim, acho que há vários exemplos que se encaixam aqui. Por exemplo, em momentos de gozo puro, em momentos de histeria, em momentos de nervos compulsivos, não é? Haver, portanto, mais do que uma pessoa, não é? Porque esse wake-up vem do outro lado, muitas vezes, e alguém diz, pá, agora a sério, não é? Ou vá, agora a sério, é muito esse ponto. Yeah. É que até se faz aquela pausa, e é isso que é o que é necessário entre aquilo que está a acontecer, que nos faz agir da mesma forma, ou seja, entre o mesmo ciclo e o crescimento. Ou seja, para nós conseguirmos evoluir é mesmo necessário esse, pá, agora a sério. E haver aquele espaço. E com seriedade, não é? Yeah. E aí é essa seriedade que, no fundo, e estávamos a falar disso com o nosso produtor, com o Nuno. Está aqui de fora hoje. Ele está ali. E estávamos a falar com ele e realmente é interessante que é, no final é isso que nos liberta, é nós criarmos esse espaço para agir de uma forma diferente. Então aquilo que nós queremos trazer, e pelo menos na minha perspectiva, a parte da seriedade é essa, que é, pá, no fundo isto até é fixe, que é, isto vai-me ajudar, isto vai-me libertar, não é do género, ai, boring. Tipo, sim, não é lição de moral. Yeah, é isso. Não é aquela lição de moral tipo, ai, agora grande pastilha que eu vou levar com estes, não quero. Não é? Aliás, porque a nossa primeira reação, quando ouvimos algo que seja mais do mesmo para já e que nos chateie, e é do género, para já estar a tocar na ferida. A ferida vai lá continuar, não é? E nós precisamos desse espaço, mas é do género, não estou confortável. É tipo agora. Aqueles ralhetes que levávamos dos pais quando éramos miúdos, sabes? Aquele momento, não, outra vez. Oh. Yeah. E a nossa tendência do género é seguirmos aquilo que nos alegra, não é? É um bocado claro. Tipo, mas por acaso estávamos e aqui até podemos dar exemplos das próprias terapias e das coisas que são utilizadas. Porque há coisas que até têm piada, que são utilizadas, já têm piada num todo, mas se nós formos primeiro a ver o suco daquilo, será que aquilo vai-me criar mais problemas, não é? Vai-me criar mais desafios, ou realmente me vai libertar? Por exemplo, estávamos a dar o exemplo e como temos os dois contacto com o yoga, a questão do por exemplo, inventarem coisas como o beer yoga. Sim, ou com cabras. Com cabras? Sim, fala-me disso. As cabrinhas andam em cima das pessoas e andam na volta, pronto, na sala de prática. Andam cabrinhas, porque é fofo. E é aquela cena tipo, agora vá. E do género, ok. Agora a sério, por favor. E fazer, mas eu acho que passado um tempo, não é? Porque é giro, é como uma experiência, é uma cena diferente, é giro. Mas imagina agora a pessoa, já faço há um ano yoga com cabras, tipo, ok, e qual é que é o que é que isso vai trazer? Qual é que é a evolução? Sim, lá está, de entendimento enquanto seriedade de olhar para nós próprios, o que é que isso vai trazer? E do género, então, olha, já faço há um ano o beer yoga. Que tipo, é bebes uma cerveja, não é? Enquanto fazes yoga. Até aí, o que é que consegui? Olha, eu consegui uma cirrose. Não traz nada de benéfico. Sim. E, como uma também que eu vi, por exemplo, em relação ao Reiki. Reiki é Reiki, não é? Como foi criado, sim. É como é. E tudo aquilo que acrescentares é só estranho. E vi uma vez que era o Reiki ao som dos golfinhos. E tipo, what the fuck? Estás num... Pois, não estou a ver. Estás tipo numa sessão e... estás a... Mas tem que estar sempre um CD com música de golfinhos. Exato. Mas estás a imaginar, estás deitado e de repente... É que nem sequer estás com os golfinhos. Efetivamente. Exato. O que pode ser um upgrade, nunca se sabe. Mas estás... e ouvir só tipo mesmo tipo... não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Estás a ver, estás... não acrescenta... Mas é verdade, imagina, ficas tipo... Isto é possível de acontecer várias vezes, porque eu choro. O que é que acabou de acontecer? Bom. E... são aquelas coisas que não... Sim, mas acho que também devíamos dar um exemplo prático, como estávamos a falar há bocado, e acho que faz sentido, que é... uma pessoa está tipo em trip de nervos por causa de qualquer coisa, enervou e ela cedeu-se e está completamente... das duas uma... Ou alguém diz, agora a sério, tipo, e ela tem aquele gap de vácuo um bocadinho para olhar, para perceber que, ok, se calhar
passa-se aqui alguma coisa, não é propriamente aquilo que está a acontecer, sou eu que estou a reagir. Ou essa própria pessoa tem a capacidade de fazer isso a ela mesma e de dizer agora a sério, o que é que se está aqui a passar, não é? E ter esse tempo de perspectiva, de olhar, e esse olhar, lá está, é aquele que é o agora a sério, não é? Que é com seriedade para conseguires depois... E não temos que ser obrigados, porque mais cedo ou mais tarde pode acontecer, não temos de ser obrigados de uma forma... a observar, não é? A criar esse gap de uma forma extrema. Como por exemplo, eu até dou o exemplo do meu pai. O meu pai fumava, aquilo já era compulsivo, né? Torna-se um hábito, uma tendência, whatever, e aquilo já era compulsivo, ele fumava, aquilo era um exagero. Imagina o tabaco naquela altura, que era tipo hardcore mesmo, que era do género, ele fumava tipo 3 ou 4 maços por dia, tipo hardcore mesmo. E imagina, houve um dia que blackout, né? Pois. No meio da rua, caiu, e ele foi obrigado, e isto é interessante por acaso, ele foi obrigado, porque foi operado de urgência e tudo, tinha uma válvula marada, estás a ver? E foi obrigado a deixar de, por causa daquele baque, o médico chegou ao pé dele e ele é que diz, agora a sério, vira-se para ele, já fizemos isto. Sim, é agora a sério dos médicos e o agora a sério da própria vida. A vida deu-lhe um agora a sério, não é? Mas não tem que ser assim, era isso que eu queria reforçar, que é o que a maioria das pessoas... Infelizmente deixa-se chegar a um ponto que não dá para não olhar com seriedade para algo, e pode ser prazeroso também. Sim. Pode te entusiasmar. Acho que é muito, também temos que tocar outra vez se calhar nesse ponto, que é possível olhar com seriedade para as coisas, com esse tal compromisso de querer efetivamente entender com sinceridade o que é que se está a passar cá dentro, não é? Quase como se saíssemos para ver realmente o que é. Mas dentro desse processo não temos que ser mini robozinhos que agora têm que cumprir x tarefas para fazer aquilo acontecer, não. Mantém a tua personalidade, não tem nada a ver com essa atitude de rigidez porque é o contrário passar que para acontece. fora, não é? Porque também quanto mais quanto mais rigidez, crias esse espaço, mais limite, não é? Exato, também é o contrário, que é quanto mais repetes, não é? Comes uma fatia de bolo de chocolate num dia, fixe, não é? No segundo dia ainda bacana, no terceiro dia aí. Já estás ali, exagerar, já. Exato, até que deixa de ser prazeroso e já vês ali um limite. Porque percebes que não estás a retirar nada de novo dali. É exatamente o mesmo com os nossos comportamentos. Se nós não permitirmos criar esse espaço, realmente as coisas vão se repetir, e isso cria a sensação, e não só, de prisão. E lá está, nós sabemos que tudo aquilo que nos faça sentir livres realmente traz-nos mais alegria no dia a dia. Claro, sim, mas sim. E lá está, e isso é funny. Sim, pode ser muito engraçado, não é? Porque a sensação depois acaba por ser também boa, e acabas por começar, e estávamos a falar disso até em relação, por exemplo, o trabalho das 9 às 5, aquele ciclo, para quem gosta e quem esteja a fazer uma coisa que entusiasma, eu acho que há pessoas que encaixam nesse perfil e que se concretizam muito assim, não é? Exato, mas também há milhares de outras que não é? Que se calhar é mais frequente. Exato. E pronto, até nesse ciclo é preciso haver essa noção de que realmente, se fizer alguma coisa que se me permitir observar e criar esse espaço, no fundo eu até essas coisas quebro, e depois vem aquilo que estávamos a falar, que realmente aqueles receios todos que nós tínhamos de criar esse espaço e de como é que eu vou lidar, estás a ver, no pós, é tudo imaginação, é tudo, não é? Acaba por ser, são medos criados que não têm qualquer fundamento e depois não se tornam realidade. Mas lá está, é preciso essa maturidade e é preciso experienciar esse gap, permitir criar esse gap, essa tal seriedade. Sim, olha, agora vou-te fazer aqui uma pergunta do oposto, que é, quando é que a seriedade é limitadora? Para ti, okay. O que é que achas acerca disso? Eu acho que a seriedade é limitadora quando, exatamente aquilo que eu estava a falar, por exemplo, do exemplo da fatia de bolo, né? Quando tu, acho que vem com a teimosia do género, quando tu estás no mesmo ciclo e tu
mantens a seriedade, acho que tem a ver um bocado com tensão. Tudo aquilo que te deixa mais tenso e mais preso, se tu continuares a ser sério com isso, eu acho que acaba por ser um limite, não é? Ok. Porque lá está, porque tu podes seguir, muitas vezes é o que acontece, isto acontece muito, por exemplo, tens uma educação, não é? E que ouves dos teus pais, tu não queres ser médica, mas ouves dos teus pais, médica é que é, sim. E já tinhas, pior ainda, quando é assim, quando todos os teus irmãos ou familiares são todos médicos e tu és o único fora da caixa, não é? E que queres seguir a tua cena, e quando isso acontece, e do género, eles dizem que isso é que é ser sério com a vida, estás a ver? Quando eles te criam uma imagem de que a seriedade é isso, ou seja, é desmistificar um bocadinho. E tu percebes quando, ok, eu vou ser sério... E entras nessa... Pois, eu fiz-te a pergunta, também tenho uma opinião clara acerca disso. E para mim é muito isso, seriedade enquanto limitante é muito seguir o padrão, sabes? Tens de estar naquele padrão, comportar-te daquela forma... Aí entra a tua verdade. Seguir aqueles passos que outras pessoas também já deram... comportar-te de certa forma, e isso para mim é a seriedade que pode estar agregada a uma questão limitante. Sim. No fundo é uma falta, está bem que a verdade é uma palavra, estamos a falar disso. Sim, a verdade é uma também palavra, e pode ser muito chavalada. cada um tem a sua, né, de certa forma. Mas viver a verdade. Porque... Mas no fundo é olhar com sinceridade, não é? Mesmo sem ser certo. E no fundo um certo respeito para aquilo que nós sabemos, porque no fundo nós sabemos o que é que gostamos, quais é que são... O que é que para nós faz sentido, não é? Yeah. E no fundo nós sabemos, é respeitar um bocadinho isso, eu acho que acho que também tem a ver com isso, a ver com o autoconhecimento e com o respeitarmos o que somos, que nós sabemos que somos. No fundo, nós chegamos a casa, por exemplo, essas pessoas, estava a dar o exemplo de seres médico, vais para a faculdade, estás a tirar o curso e tu chegas a casa todos os dias de género, isto não me estou a respeitar, eu estou-me a desrespeitar, podes agarrar nisto e levar para as relações, estás infeliz, não é? Sim. Depois aqui já entras bué de questões, tipo... Sim, entras em tudo, não é? Sim. Nos papéis que representas, socialmente falando, não é? Yeah. Na relação que tens para contigo mesmo, e sim, para tudo o que fazes, no fundo. Yeah. Então acho que está um bocadinho... acho que a diferença é essa, de ser... qual é que foi a pergunta? Se eram os limites, o que é que te limita? O que é que para ti, em ser sério, é limitador? Pronto, é isto, que é que tu seguires um padrão, ou seja, não seres honesto contigo. Eu acho que ao não seres honesto contigo, vais... no fundo é seguires a seriedade de outros, no fundo. A seriedade, seguires aquilo que outros querem, não é? E as ideias dos outros, acho que é um bocadinho por aí, acho que é um desrespeito para contigo mesma, não é? Agora vou fazer outra pergunta mais tramada ainda, acho eu, talvez. O que é que achas que está a falhar na seriedade deste mercado que se gerou à volta do olhar para dentro e seres mais tu e encontrares a tua verdade? Onde é que achas que está a falhar a seriedade? Eu vou sempre ao mesmo tópico, a falhar do género. Acho que isto está um bocadinho incutido na sociedade e daqui no Ocidente, que está tudo ligado, horrível, na minha opinião, está tudo ligado à parte económica, porque tu és educada e todos os dias, ainda hoje estava a ver umas notícias, que eu não vejo televisão, mas hoje por acaso liguei a televisão e vi que cada vez nós nos movemos mais há sempre o cifrão, não é? O objetivo é sempre a melhoria económica, e isso está tão incutido em nós que, e por acaso até aquela questão que eu disse, qual é que é a qualidade que nós, se tivesse uma possibilidade de dar uma qualidade a alguém, a minha resposta era a coragem, porque eu já começo a ver que as pessoas precisam de quase ter coragem para não seguir esse padrão. No tal padrão. Exato, o padrão social, que limita a seriedade. Exatamente, que limita a seriedade. E já precisas de ter coragem para quebrares esse padrão. Que limita a seriedade e que é incongruente porque passa, na verdade, uma imagem de muita seriedade. Se diz aquele padrão é que é sério, mas no fundo tem muita falta de seriedade, não é? No fundo, tu estás a ser desonesta contigo mesma para mostrares uma boa imagem
para a sociedade. Yeah. Que no fundo, se formos perceber bem, e ao longo dos anos, isso vai-te deixar infeliz e vai-te prender em vez de te libertar, não é? Porque se tu vais continuar a fazer algo que, para já, o pior é que isto não funciona, não é? Para o outro, por exemplo, porque é que as pessoas agem dessa forma e depois isto não vai funcionar para o outro, pode ser nocivo e depois acaba por ser nocivo para ti. Ou seja, no fundo isto é um boomerang, não é? Porque Sim, claro. pode funcionar no início, mas depois não vai funcionar para quem tu estás a partilhar o que tu criaste, de certa forma, ou alteraste e vai dar a volta e acaba por te afetar na mesma, porque não vai haver evolução até para ti, não é? O que é que tu vais, não é? O que é que tu cresceste, não é? E em que é que te libertaste até? Estás a seguir uma norma. Yeah. Por acaso até vi um GIF do Triti que era giro, que é há aqueles que seguem a narrativa, não é? Sim. E os que questionam, e os que aprofundam, e os que levam as coisas um bocadinho, estás a ver? Tipo, que trazem um bocadinho de seriedade. Acho que é um bocadinho por aí, que é o seguires o padrão. Mas o que é que tu achas? Eu ia responder na mesma. Eu acho que, e já toquei neste ponto há pouco, que é, para mim, onde peca mais esta falta de seriedade, ou que eu acho que realmente falta mais seriedade, é nós vivemos num mundo de rapidez, do imediatismo, do para ontem, já, quero já, não é que é 10 anos para começar a trabalhar sobre isto, não quero. E portanto, o que eu acho que falha bastante e que prejudica imenso esta seriedade é tudo como está montado, porque também pega um bocadinho do teu tema, que é dinheiro, não é? Está montado à volta do dinheiro e portanto os cursos são rápidos e imediatos, porque vendem, porque é assim que as pessoas querem, e essa rapidez e esse imediatismo não traz o tempo suficiente de amadurecimento daqueles conhecimentos, em experiência prática da vida de cada uma daquelas pessoas, para depois ter conteúdo e experiência efetiva para conseguir guiar outras pessoas nesse mesmo percurso, não é? Nesse mesmo tema, nessa mesma disciplina. E portanto que está muito ligado, lá está, como eu disse já, ao que tu também disseste, portanto liga uma coisa com a outra, mas eu acho que efetivamente há muita falta de tempo. Ok, tiraste um curso, seja do que for, no que respeita a trabalhar com o ser humano e com consciência e com pessoas e com whatever. Os psicólogos levam alguns anos a formarem-se. Não é? Porque é que pessoas que estão a trabalhar em áreas, se queremos até que as áreas similares que vêm das terapias holísticas e da medicina holística fiquem... tenho que cortar. I'm sorry. Já volto ao tema. Mas eu lembro-me que disseste agora. Onde é que nós estávamos? Ora bem, então eu estava a explicar porque é que... Onde é que eu achava que pecava ali um bocadinho a seriedade no mundo de hoje, no que respeita a este mercado, vou chamar mesmo assim, da consciência, do conhecimento interno, pronto. E estava a dizer que na minha opinião, eu vejo muita falha nesta falta de amadurecimento das coisas que as pessoas vão apreender nesses pequenos cursos, porque são mesmo pequenos, e nós sabemos que sim, não é? É tudo muito rápido. E portanto, o que eu creio que tem aqui a ver é um bocadinho mais da seriedade, tanto da parte de quem dá, ok, transmitir logo muito, muito bem a ideia de que, malta, isto é só uma gota no oceano, por favor estudem, por favor amadureçam, por favor investiguem mais, não é? E também da parte de quem recebe, de quem se vai formando, a perceber que é passinho a passinho, não é? Passito a passito. Por acaso também tenho outra questão. Mas não é? É passo a passo e temos que ganhar a responsabilidade de que se vamos trabalhar com pessoas, então, primeiro que tudo, temos que nós estar num lugar já de bastante amadurecimento, desse também conhecimento interno, para conseguirmos fazer isso para com o outro. E não é que, obviamente, haja um dia que isto mudou, já estou amadurecido e agora vou trabalhar com isso. Não, como é óbvio, vamos começando a trabalhar, começando a fazer coisas, mas se calhar começando também na etapa em que nós estamos, não é? Yeah. Não é, por exemplo, como eu conheço alguns casos, que pessoas que tiraram um curso de formação de professores de yoga
que são 200 horas, a primeira fase, e passado muito pouco tempo estavam a dar cursos. E cada um faz o que quer com, não é? Lá está, é a responsabilidade, mas na minha visão é impensável isso acontecer, porque... Aqui entra o cifrão outra vez. Porque falta o amadurecimento, não é? Porque as falta pessoas amadurecimento, querem ter... falta experiência, falta tempo, e estudo, e investigação, não é? E eu terminei o trechinho anterior a dizer, estava a comparar com os psicólogos, não é? Por exemplo, que levam anos a estudarem para serem psicólogos, não é? Para estarem na ordem dos psicólogos e poderem fazer consultas. Então, se nós queremos também que a parte científica, ou o que queiramos chamar de distinguir aquele trabalho também como algo sério, não é? Então as pessoas que lá trabalham têm que o encarar de forma muito séria e perceber que há tempo para fazer as coisas, não é? Há tempo para amadurecer, para depois então trabalhar. E quando o formos fazer, já vamos muito mais sérios nesse sentido, não é? E obviamente é aquilo que eu estava a dizer, não é? De um momento para o outro acordo, já estou amadurecido e vou, não é? Isso é, ok, começa a trabalhar com o que tens, mas com a consciência de que ainda te falta muito para chegares a uma profundidade do outro também, não é? Porque também te falta essa profundidade a ti. E está tudo bem, porque faz parte e é tipo um caminho, e é aproveitar. E pronto, é isso. Tinhas outra pergunta? Eu por acaso tenho uma questão que em relação a isso. Então, de uma forma prática, não é? Porque o pessoal então querem soluções, não é? Claro. Qual é que é a métrica para alguém que procura uma solução e vai querer fazer um curso de yoga, o que for, um curso, mesmo até curso de fim de semana, o que for. Qual é que é a métrica para a pessoa ver que existe seriedade naquilo que vai aprender? Qual é que é a métrica na pessoa que ela tem que olhar para a pessoa? Exatamente, no formador, que ela, ao olhar para a pessoa, ou ir procurar informação, qual é que é a métrica que a pessoa deve utilizar? Ou que lhe diz que a pessoa é séria naquilo que está a transmitir? Eu acho que é muito a postura dessa pessoa, dessa escola, dessa instituição, ou o que seja. E é muito aquilo o que é que ela propaga, sabes? O que é que ela está a propagar nas redes, nas redes é só um mero exemplo, não é? O que é que ela está a fazer na sua vida prática, o que é que ela faz com o conhecimento que ela transmite. Isto aqui, já vamos tocar. E não só tudo no mar, não é? E possibilidades também, outra vez, mas... E tocamos em muitas feridas também. Sim. Porque se tu... Mas diz, termina que depois eu também acrescento. Bom, mas é isso, eu acho que é... E é ir. Depois aí também entra um bocado... escolhes uma pessoa, porque à partida se escolheste aquilo é porque de certa forma foste... te sentiste chamado aí com aquela pessoa, ou sentiste mais empatia com aquela forma de fazer, ou com a própria pessoa em si, ou com o que ela partilha. Às vezes chegas lá e pode ser uma mini decepção, às vezes chegas lá e até pode ser uma surpresa, porque afinal a pessoa até demonstra saber um pouco mais, ou de uma forma mais profunda daquilo que tu esperavas. Mas também é ir assim, com esse mote de vamos ver o que é que vai acontecer. Claro que eu investiguei, eu fiz a minha parte, não é só ver uma promoção, um destaque qualquer na internet, numa rede social, ou o que é que seja, que me aparece tipo pop-up, clica aqui porque isto é bom, e vais, não é? Tipo, faz também o teu trabalho de casa de, ok, deixa lá ver o que é que estas pessoas fazem, porque não tem mal nenhum fazer publicidade, mas também tens, enquanto consumidor, e isto é para qualquer coisa, não é só para fazer o teu trabalho de casa, não é? Deixa lá ver o que é que há aqui. Se isso te interessar e vires que a forma como aquela instituição, pessoa, formador, whatever, está a trabalhar condiz com os teus parâmetros, ótimo, não é? Vai. Agora, com aquela responsabilidade também de eu vou, mas já sei que depois tenho que ter um tempo a amadurecer isto, a praticar, estudar, para depois estar efetivamente apto a trabalhar a full, por exemplo, com isto, não é? Não significa que não vais fazendo coisinhas, porque se queres praticar, tens de praticar de alguma forma, não é? Mas pronto, acho que é isto. É fazer esse trabalhinho de casa, de investigação. Eu concordo.
Só acrescento, por exemplo, quando eu estava a dizer as métricas, porque o pessoal gosta de respostas mesmo tipo práticas. Género, ok, mas diz-me duas coisas que eu observo na pessoa. Que... Eu acho que existem duas coisas. Sim, também posso dizer depois duas coisas, mas diz. Tu falaste de uma coisa que é importante, mas acho que falta a outra, que é, porque, por exemplo, tu podes ir fazer uma formação que não conheces a pessoa lado nenhum. Pá, imagina que ela é um orador, estás a ver, e está a transmitir algo. E aquilo que ele está a transmitir diz assim, este gajo tem bué conhecimento nesta área. Tem bué conhecimento. Mas depois tu vais investigar um pouco sobre a pessoa e ela não a vive. Ou seja, existe uma incongruência. Sim. Eu acho que são estas duas coisas, que é entre o que eu digo e o que eu faço. Exato, o conhecimento que ela tem, que é, pá, em inglês tipo walk the talk, não é? Que é aquilo que ela faz e aquilo que ela transmite colam e existe uma certa, como tu disseste, uma certa maturidade, ou seja, não foi de ontem para hoje, já faz isto, já é isto, porque depois é preciso esse tempo, ela já é isto, então, e depois lá está, depois aqui também podemos entrar numa outra parte que é, onde é que ela aprendeu, pá, pois aí já vem do género, porque se calhar até a pessoa que ela aprendeu... Isso importa também, claro, muito, isso importa também, muito isso mesmo. Importa também, e então, ou seja, se eu olhar para alguém e se eu estiver a procurar seja o que for, tipo, algum tipo de conhecimento que me ajude, é bom olhar para a pessoa ou para a empresa e dizer assim, ok, eles têm o conhecimento e eles têm a ação, ou seja, é colar os dois, do género, ela é isto, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, este exemplo por acaso é interessante, precisas de uma consulta de nutrição, pá, dizes, olha, marquei uma consulta, quem é médica? Não sei, chegas ao consultório, é contente, né? Vais absorver conhecimento, abres e está uma obesa. Pá, não anda, estás a ver, é aquela coisa que é, tu dizes, pá, até o teu cérebro fica logo confusa, né? A mente fica confusa. Há aqui uma certa incongruência, entendes? Do género, se ela não vive isto, até nem lá está, aí entra a seriedade outra vez, ela não leva as coisas a sério, ela está-me a transmitir algo e ela própria não leva as coisas a sério. Então, lá está, aqui também depende do contexto. Pode ser uma pessoa com problemas de tiroide também, não sabemos a realidade, isso também é importante saber a realidade da pessoa, sim, né? Claro. Que nos está a transmitir. Claro. Lá está, por isso é que o contexto é importante. Mas são estas duas coisas, colar estas duas coisas quando nós procuramos, e é verdade que às vezes o investigar dá um bocadinho de trabalho. Mas investigar a sério, lá está, que é para esse cola de a pessoa, aquilo que diz com aquilo que faz, colar nas redes sociais é muito fácil colar. Exato. Portanto, não podemos ficar, ou não devemos, não podemos, cada um faz o que quer, obviamente, mas na minha opinião não devemos ficar só mesmo pela rede social. Investigar mais a fundo, sei lá, perguntar se eventualmente conheço outras pessoas que já fizeram com aquela pessoa, o que é que sentiram, não é sentir da afetividade, é o que é que sentiram depois com o conhecimento que foi recebido dali, qual foi a profundidade até né, naquele curso, naquele workshop, whatever, até onde é que foi essa profundidade. Nas redes é muito fácil, tu lá está a mostrar. Nas redes o cola é fácil. É fácil, é fácil, por não é? acaso estava a ver, isto é uma realidade altamente controlável, não é? Agora até por causa da cena das vacinas, estava a ver houve uma página qualquer no Insta que publicou uma foto de uma senhora e dizia assim, Ana whatever, estás a ver? Ana Almeida, vamos dar o nome da Ana Almeida. Depois dizia por baixo, mestre de Reiki. E depois dizia uma pequena frase, era assim, eu preferia, tinha a ver qualquer coisa com os filhos, bem da chocante, do género, preferia fazer não sei o quê, ou com os meus filhos não sei o quê, do que tomar estas vacinas. Ok. Estás a ver? Ou do que fôssemos todos vacinados, estás a ver? E dizia aquilo, esquece. As pessoas veem aquilo, né? Não aprofundam, viram aquilo, tudo a cair em cima, isto, o pessoal do Reiki é só maluquinhos, e depois, não sei o quê, deviam ter, colocar todos num barracão e pegar fogo, tipo, mas bué da pessoa logo a linchar. Sim. Eu só fiz uma coisa que foi, agarrei no nome da pessoa, Google, só no Google. Mr. Não fui ver, Google, meti só o nome da pessoa, meti mestre Reiki, Ana, whatever, e apareceu-me logo, aquela notícia foi colocada num jornal em 2017 e ela estava a falar tipo da vacinação, tipo, há pessoal que aquelas vacinas que dão quando és puto, tipo uma cena nada a ver, estás a ver? Sim, tem a ver com vacinação, efetivamente, mas não desta... E que dizia na notícia, na primeira, no Google, a dizer assim,
isto foi uma notícia fake, colocada pelo jornal, esta pessoa nem sequer existe, a pessoa existe, estava lá a foto, mas não é mestre Reiki nem nada. Tipo, estas coisas, género, é tão fácil hoje nas redes mostrar algo que até não certo, existe. Sim, até certo ponto de profundidade dessa investigação, é fácil de lá chegarmos, está disponível e é possível fazê-la, portanto, façam-na. Porque, quer dizer, façam-na, isto é só o que eu digo, não é? Diz por acaso para mim, foi só uma parte, mas no fundo até mas esse até é um isto, ótimo exemplo, sim, até isto é preciso trazer. E a pessoa nem sequer ia responder, tipo, porque nem sequer foi ela, né? Tipo, e eu não, ela estava a ser enxovalhada de uma cena, tipo, nem sequer existe costumo, aquela pessoa, né? Aquilo é uma personagem que estava ali montada. E eu não costumo fazer isto, que isto então é tu estás lixado, entras na arena de sotores, né? Que é do género e responder. E eu fui lá só dizer assim, pessoal, isto é uma notícia e meti, estás a ver? Até o pessoal houve tipo, silêncio, tipo, nunca mais, não houve mais comentários, e depois de repente começam, tipo, a ter gostos no meu comentário, tipo, alguém que foi ver, do género, aí, porque já havias ali sangue, aquilo houve sangue por todo lado, o pessoal já, e eu, pá, isto é só meter no Google, estás a ver, foi só tipo, perdi, sim, ou ganhei, né, se não entrava ali naquela cena. Sim, mas quando tu disseste aqui, coisas práticas que as pessoas gostam de saber, não é? Para vermos então esta seriedade por parte de quem vamos fazer as coisas quando escolhemos fazê-las, lá está, é isso, investiguem, é investigar. Sim. Investigar ao mais fundo que conseguimos, também mais prático que conseguimos, não é? Não vamos pedir fichas. Não, do género. Nada disso, mas até onde podes ir com as ferramentas que tens, vai, porque não perdes nada. E pode não ser, lá está, pode ser, porque o objetivo é que a coisa seja benéfica e não nociva, não é? Então é preciso perceber se aquela pessoa que nos vai transmitir realmente nos vai trazer benefícios. Sim. E olhar para ela e dizer assim, pá, acho que lhe trouxe benefícios a ela também e que ela vive aquele conhecimento. Põe realmente em prática. Põe em prática e realmente isto traz-me alguma coisa à minha vida, não é só irmos a mais um fim de semana e outro e mantermos no mesmo ponto e ficarmos, porque aquilo superficialmente, naquele momento se calhar até, é fixe, tipo, soube-me bem, mas depois realmente resultados não vão haver porque falta essa profundidade, né? Falta, principalmente da pessoa que nos transmite, né? E no fundo nós isto são pedidos de ajuda, né? São questões importantes, né? As pessoas vêm-nos pedir ajuda e pronto, e acho que é preciso e não desvirtualizar muitas coisas e tornar tipo, isto um grande assim. Yoga com cerveja, cabrinhas e golfinhos não sei do quê ok, tipo, deixa lá os golfinhos não façam isso, não façam tipo, sossegados, né? Vejam o quê? Mas é isso, é trazer um bocadinho mais de seriedade e acho que é essencial e por acaso acho que o nome do podcast encaixa mesmo aí, que é mesmo aquele espaço que é necessário para nos libertarmos de certas coisas e sem peso, tipo, agora a sério, e vá agora a sério, sem peso, sempre com uma linguagem fácil, e esta linguagem fácil que nós temos aqui é a linguagem fácil que cada um pode ter consigo próprio na sua vida, não é? Lá está, percebendo que essa seriedade é comprometimento, e não é? o fácil também depende, não é? Porque também depende de quem nos esteja a ouvir, depende daquilo que as pessoas procurem. Sim, de onde é que estão, não é? Exato, porque pode ser, há pessoas que estão a ouvir e tipo, what? Tipo, não encaixa nada. Mas lá está, e o objetivo também é de ser meio uma ponte entre os dois lados, não é? Não ser demasiado off, não é? E falar só de coisas super fora e trazer um bocadinho, lá está, pés na terra, não é? Sempre com curiosidade, mas ligar os dois mundos. Acho que é mesmo essa a intenção. E acho que é isto. Só para finalizar, não é? Para finalizar, obrigada a quem nos ouviu. Sim. Até ao próximo episódio e é provável que comecemos a lançar também uns extras, uns videozitos mais pequeninos com temas esmiuçados muito rapidamente durante a semana ou ao dia que calhar, não sei bem quais. Se bem que, por exemplo, há assuntos que são precisos, e este até dava para dar aqui mais tempo, mas não vale a pena.
E tentamos, lá está, mesmo assim tentamos encurtar e que seja o mais breve possível, mas depois há outros que nós vamos fazer tipo pensa rápido, né? Tipo, mais ou menos de ter uma coisa mais rápida e aí vamos lançando também, ainda não temos datas para lançamentos, mas será entre um e outro possivelmente. Sim. Vão saindo esses assim mais shorties. Peace. Então vá, tchau!